Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série falando acerca do discipulado, a importância da influência, do exemplo, do modelo na vida de outras pessoas. Ou seja, o desejo de Deus é que nós nos tornemos discípulos de Jesus, mas mais do que isso, também discipuladores, fazedores de discípulos, mentores espirituais, pais e mães espirituais na vida de outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é a visão de multiplicação. Não existe discipulado sem propagação daquilo que nós recebemos de Deus, multiplicarmos as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a sabedoria recebida na vida de outras pessoas. Visão de multiplicação. É isso que nós vamos falar hoje, baseados em João 17, versículos 18 e versículo 20. Na oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, nós vamos aprender que a essência do discipulado é a multiplicação do começo ao fim. Essa é a meta do verdadeiro discípulo de Jesus e do verdadeiro fazedor de discípulos. O fazedor de discípulos é alguém que conduz pessoas à maturidade frutífera. Olha esse conceito, maturidade frutífera. Ou seja, não adianta querer ser maduro, inteligente, espiritualmente, sábio, do ponto de vista dos homens ou de Deus, se não houver uma maturidade frutífera. Uma maturidade que passa da sua vida para a vida de outras pessoas. Nós temos aprendido que discipulado é vida na vida, é a sua vida, ou seja, a vida de Deus construída na sua vida, refletido na vida de outras pessoas. Passado esse legado, né? Como Paulo dizia para seu filho na fé, Timóteo, transmite aquilo que recebestes a outras pessoas, a homens idôneos. Ou seja, essa questão de uma linhagem espiritual, de uma nova geração, de uma visão de multiplicação e de influência na vida, de deixarmos um legado espiritual na vida de outras pessoas é muito importante. Vou repetir, a essência do discipulado é a multiplicação. É para isso que existe o discípulo, é para isso que existe o discipulador, é para isso que existe esse processo chamado discipulado. A essência do discipulado é a multiplicação, do começo ao fim. Essa é a meta, esse é o propósito a ser alcançado por todos aqueles que levam o reino de Deus a sério. E o fazedor de discípulo é alguém que conduz pessoas à maturidade espiritual. Será que você tem sido maduro espiritualmente? Será que você tem conduzido outras pessoas à maturidade frutífera? Ou seja, uma maturidade, uma espiritualidade que se exala na sua vida, através da sua vida, a outras pessoas e que produz frutos, ou seja, que se multiplica. Preste atenção no que eu vou falar. Conduzir pessoas à salvação é a tarefa mais básica de um discipulador. Se ele mesmo não gera frutos, como esperar que os seus seguidores o façam? Quer dizer, é muito fácil falar de evangelismo, falar de discipulado. Agora, difícil é isso aqui, é ganhar pessoas para Jesus, é ser um referencial, não só de um ganhador de almas, mas também de um discipulador, de um influenciador positivo, de alguém que produz fruto, que gera fruto e que multiplica aquilo que tem recebido de Deus. Como um pescador que depende do seu êxodo, através da sua pesca para sobreviver, um verdadeiro cristão precisa fazer da tarefa de ganhar vidas sua ocupação diária. Todos nós somos chamados a evangelizar. Todos nós somos chamados a essa tarefa de ganhar vidas nas nossas ocupações diárias, seja dentro de um ônibus, seja na faculdade, seja no seu serviço. Você deve ser um ganhador de almas. Isso é ser um verdadeiro cristão, é dar frutos, é gerar vida. É vida na vida, é fazer da tarefa diária, ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Da mesma maneira que um pescador tem o seu êxito, né, seu sucesso, trazendo peixe do mar para o seu sustento, para a sua abastança, prosperidade. Todo verdadeiro cristão deve ser um ganhador de vidas, um ganhador de almas, alguém que realmente evangeliza e conquista as almas para o Senhor Jesus.
o grande combustível da frutificação precisa ser a sua compaixão. Você jamais vai frutificar se você não for movido de compaixão. Nós precisamos ser generosos, precisamos ser sensíveis às necessidades alheias daqueles que nos rodeiam, precisamos ser compassivos, precisamos de compaixão. Esse é o grande combustível da multiplicação. Números valem muito no reino de Deus, desde que não escondam o valor de um só. Ou seja, é importante nós crescermos. Os números são importantes. É claro que as pessoas são mais importantes que os números, mas também é importante o fator multiplicação, o adicionar vidas, o ganhar pessoas para Jesus. Também tem a sua importância no reino de Deus. Nós não podemos nos acomodar. Almas estão famintas, almas estão se perdendo, estão indo para o inferno. E você, o que faz a respeito disso? Lembre-se, o grande combustível da frutificação é a compaixão. A compaixão por aqueles que se perdem lá fora. E nós não temos legitimidade para sonhar com multidões se não descobrirmos o valor de cada um, de cada alma. Tem gente que já quer sair pregando para multidões, mas não ganha uma alma para Jesus, não ganha um vizinho, não ganha um parente, não ganha um colega de trabalho. Deus nunca vai te dar multidões, querido, se você não for fiel no pouco. Hudson Taylor já dizia: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Para alcançar as multidões, nós temos que alcançar primeiro um a um. Cada alma é valiosa, é preciosa. Jesus já dizia: uma alma vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Uma alma, uma vida é importante para Jesus e deve ser importante para nós. Jesus teria enfrentado a cruz. Se houvesse somente um pecador no mundo, você pode ter certeza, Jesus daria a sua vida por esse um, lá naquela cruz, porque ele amava um a um. Nós também temos que amar dessa maneira. Um discipulador precisa amar as pessoas, não porque são um trampolim para o seu sucesso, mas porque gente é a paixão do coração de Deus. Eu vou repetir: gente, pessoas é a paixão do coração de Deus. E como é que está o teu coração com relação às pessoas? Quem ama Deus ama pessoas. Quem ama gente entendeu o coração de Deus. Um fazedor de discípulos precisa amar as pessoas, não porque elas são um trampolim para o seu sucesso, mas porque gente é a paixão do coração de Deus. É preciso reprogramar a mente dos nossos discípulos, daqueles que nós estamos influenciando, daqueles que nós estamos de alguma maneira sendo referenciais para eles, modelos de vida. É preciso reprogramar a mente dos nossos discípulos, não apenas para admitirem a possibilidade da grandeza, mas para se verem como agentes dessa realidade, agentes de milagres, agentes de mudança, agentes capazes de modificar a sociedade, agentes que realmente vão tocar vidas, vão influenciar pessoas, abençoar pessoas através das suas mentes santificadas, dos seus corações apaixonados pelas almas perdidas. Ser um pai de multidões, como foi Abraão, deve ser um sonho que move todo discipulador, todo fazedor de discípulos, e que é transmitido para o coração da sua equipe. Precisamos estabelecer equipes fortes, de pastores, de obreiros, de missionários, de voluntários na obra do Senhor. Isso, e deve ser transmitido ao coração dessa equipe o sonho que nos move a nos tornarmos fazedores de discípulos, multiplicadores das bênçãos de Deus, sermos homens e mulheres, pais e mães de multidões, como foi Abraão, nosso pai, o pai da fé. Frutificar é a meta e consequência de um discipulado sadio. Quanto mais sadio for o seu discipulado, mais você se multiplica, mais você conquista, mais almas se agregam debaixo da sua influência, da sua retidão, da sua integridade. Aquele que, tendo recebido investimento, não reproduz discípulos, revela uma anomalia, uma doença que precisa ser tratada, precisa ser vacinada. Nós não podemos ser represa, temos que ser rios de Deus. Tem muita gente que tem recebido muita água, muita graça, muita bênção de Deus e tem represado isso
somente para a sua vida. Não, querido, você foi chamado para ser um discipulador, um pai de multidões, alguém que investe, se reproduz através de discípulos, porque se você não se reproduz, isso é uma anomalia que precisa ser tratada e vai ser tratada por Deus. Discípulos têm capacidades distintas de frutificação. Uns dão bem mais, outros dão mais ou menos, outros dão um pouquinho, mas aquele pouquinho com valor, com qualidade. Não é a quantidade, é o fato de frutificar. E claro, quanto mais frutificamos, maior ganho tem o reino de Deus. Mas não deve haver sentimento de competição, mas sim entendemos que cada discípulo tem capacidades distintas de frutificação, mas todos devem frutificar, porque toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos, e a árvore que não produz frutos será cortada pelo machado de Deus e lançada no fogo do inferno. O bom líder não exige que produzam os mesmos resultados, todo mundo seja igualzinho, seja um robozinho, seja um protótipo do líder, não, jamais. Mas que cada um se esforce ao máximo do seu potencial. Potenciais são diferentes, dons são diferentes, talentos são diferentes, ministérios são diferentes, mas que cada um se esforce no máximo do seu potencial, porque cada discípulo tem capacidades distintas, mas todos eles podem frutificar. A conquista de multidões só é consistente e possível através de um discipulado geracional, um fazedor de discípulos que gera outros discípulos, que gera uma segunda geração de discípulos, uma terceira geração de discípulos, e assim vai. Discipulado geracional é o que traz consistência ao ministério, é o que traz a conquista das nações, a conquista de multidões. Uma equipe de discípulos bem formada é o começo de uma grande multiplicação. Vou repetir, uma equipe de discípulos bem formada é o começo de uma grande multiplicação, de um grande avivamento de Deus, capaz de conquistar não só a sua cidade, mas quem sabe o seu estado, a sua nação, e tocar ainda em nações lá fora para a glória de Deus. Então reproduzir-nos é vital na caminhada da fé, é vital, é questão de sobrevivência, é questão de vida ou morte. Crentes que não ganham vidas e não fazem discípulos transgridem e desobedecem o grande mandamento da ressurreição. O ide de Deus, Mateus 28, a partir do versículo 19 ali em diante, tem esse grande comissionamento, e aquele que não faz discípulos está desobedecendo o Senhor e Salvador que doou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ser multiplicadores dessa graça recebida. Há um fantástico poder de discipulado, nesse discipulado geracional. Se a igreja descobrir isso, estará habilitada para fazer a maior colheita da história. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo o tempo do fim. A última grande colheita de Deus, nós cremos, o último grande mover de avivamento dentro da história, antes da volta de Jesus. É tempo da maior colheita da história, e Deus está contando com você. Você foi chamado por Deus para ser um discípulo de Jesus, e mais que isso, um plus, algo maior ainda, que é ser um discipulador segundo o coração de Deus. Lembre-se, discipulado é multiplicação. Precisamos ter uma visão de discipulado e crescimento. Para nós terminarmos, a essência do discipulado é a multiplicação, do começo ao fim. Essa é a meta sua, da sua vida, da minha vida e de todo cristão a ser alcançada. O fazedor de discípulos, o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro discipulador, é alguém que conduz pessoas à maturidade frutífera. Eu te desafio a viver esse estilo de vida de Jesus. Eu te desafio a ser um conquistador de almas, alguém que conduza pessoas aos pés de Jesus e que faça a diferença na sua sociedade, aonde Deus te enviar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que óleo fresco esteja sobre a sua cabeça, vestes brancas diante do Senhor, e que você seja maduro e frutífero para a honra e glória do nome do Senhor. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Lembre-se, Deus nos chamou para ter uma visão de multiplicação. Que você seja propagador da verdade de Deus por todos os lados. Um abraço, Deus abençoe, graça e paz de Jesus.